Olá, turma! Começando agora a segunda etapa. Então, a gente vai ver nessa segunda etapa, nós ainda continuamos no estudo das soluções, equivale aos 2 bimestres, tá? Então, dando continuidade, nós vamos ver agora nessa segunda etapa 3 itens: diluição de soluções, cálculo da concentração dos íons nas soluções iônicas e o cálculo da concentração de uma solução obtida pela mistura de duas outras soluções. Nesse caso, no terceiro item, a mistura de soluções que têm o mesmo soluto e soluções que têm soluto diferente, mas sem reação. Então, são 3 itens que nós vamos analisar. Nessas 2 primeiras semanas, nós vamos trabalhar a diluição de soluções e o cálculo da concentração dos íons em solução iônica. Então, a gente vai começar com a diluição. Então, vamos para a definição de diluição. Diluir uma solução, gente, é botar solvente dentro dela. Simples assim. O que acontece quando a gente acrescenta solvente dentro de uma solução? Bom, 3 coisas vão acontecer. Primeiro, o volume vai aumentar, isso é claro. Você tem 10 ml de suco, aí bota mais água, claro que o volume vai aumentar, tá bom? Então, nesse caso, quando a gente bota solvente dentro da solução, o volume vai aumentar. Então, esse é o primeiro item que a gente precisa considerar, o volume aumenta. O soluto que está lá dentro não sofre alteração, porque você só mexeu no solvente. Aumentou o volume porque botou solvente, mas o soluto permanece inalterado. Em consequência do acréscimo de solvente, a concentração vai diminuir. Então, toda vez que você trabalhar com a diluição de solução, a concentração diminui. Ok? Vamos ver o esquema aqui. Eu tenho 2 recipientes. O primeiro recipiente representa a solução antes de eu botar o solvente, antes de eu acrescentar o solvente, antes de eu diluir a solução. E o segundo recipiente se refere à solução já diluída, o resultado. Então, a solução inicial, a solução final, número 1 e número 2. Antes de eu botar o solvente, lembrando que nosso solvente sempre vai ser a água, tá bom? As nossas soluções todas são aquosas, em meio aquoso, com o solvente sendo a água. Então, nessa situação aqui, eu tenho um volume inicial, que eu chamei de V1, e tenho o soluto lá dentro. Tenho a concentração inicial também, antes de ser diluída. Então, usando a formulazinha da concentração em massa, fazendo o rearranjo, a gente tem essa situação. A massa do soluto é igual ao produto da concentração vezes o volume. No início. Aí eu vou e acrescento o solvente, o meu volume vai aumentar, observa que o volume aqui pelo desenho ele está um pouquinho maior, então o volume aumenta. Essa concentração aqui vai diminuir, a questão é como calcular o valor dessa concentração. Então, fazendo a relação aqui também, o nosso soluto é o mesmo, eu não botei M2 porque o mesmo soluto que está aqui, a mesma quantidade que está aqui, vai se repetir na solução 2, não tem alteração. Então, esse M1 aqui é o mesmo M1 que está na solução inicial. Fazendo a expressãozinha que eu fiz lá no primeiro recipiente, eu também vou fazer no segundo recipiente. Então, a gente tem essa relação também. Como as massas são iguais, então eu posso dizer que C1V1 é igual a C2V2. E aí a gente tem a expressão matemática para usar na diluição das soluções. Então, nós temos isso aqui. C1V1 igual a C2V2, solução inicial, solução final. Normalmente eu dou 3 informações e você calcula a 4ª informação. Nos problemas geralmente pede ou volume 1, ou volume 2, ou a concentração final ou a concentração inicial. Uma dessas incógnitas é solicitada nos exercícios que envolve diluição de solução. Essa expressão matemática é para concentração em massa, gramas por litro. E se o problema falar de concentração e quantidade de matéria, é só você substituir o C pelo M da perninha puxada. São 2 tipos de concentração, são diferentes. Aqui a gente trabalha com massa em gramas, volume em litros. Aqui a gente trabalha com quantidade de matéria, mol, e o volume em litro.
Ah, e tem uma observação. Quando a gente trabalha com diluição de soluções, vocês não precisam transformar o volume em litro. O cálculo pode ser feito todo usando o volume em ml, porque no final a gente vai cancelar as unidades e o resultado vai dar certo. Mas se quiser transformar em litro, não tem problema. O cálculo vai ser feito e o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Vamos fazer um exemplo para fixar isso aqui. Ah, mas antes, detalhe, tá, gente? Diluir uma solução é botar solvente dentro dela. Uma vez que você faz isso, o volume aumenta, a concentração diminui e a quantidade de soluto permanece inalterada. Guardem essa informação, beleza?